Olá, meus queridos internautas. Hoje estamos aqui com a presença da enfermeira Marta Honorato e o Dr. Rodrigo Lobo. Eu sou o Leonardo, estudante da EPP do primeiro ano do ensino médio. E eu sou o Murilo, estudante também do primeiro ano do ensino médio. E hoje vamos falar um pouco sobre avaliação linguística na área da medicina. Vamos dar início agora ao podcast Papo Reto com o Leozão. O episódio hoje, A Fala que Cura. E a gente convidou dois convidados muito especiais, Marta, enfermeira, e Rodrigo Lobo, médico. Muito obrigado. Eu gostaria que vocês falassem um pouco do currículo seu, das suas trajetórias, para que os internautas fiquem mais por dentro do assunto. Como você já disse, né, eu sou Marta Honorato, sou enfermeira, trabalho no município, né, como enfermeira do Hospital Raimundo Gobira, sou professora do curso de enfermagem, coordeno o curso de enfermagem da Alfa Unipac, aqui em Teoflotone também. E de antemão quero parabenizar, tá, pelo programa, pelo tema, que é assim, de extrema relevância. Eu acho que vocês não têm nem noção o quanto o tema que vocês trouxeram é relevante e precisa de mais discussões, tá? Então, já adianto e parabenizo pelo tema que vocês escolheram. Eu sou o Rodrigo, sou professor universitário também. Minha área de atuação é medicina de emergência. Já fui coordenador do SAMU. Hoje eu estou de licença para executar uma missão na UPA 24 horas aqui. Minha área é maior mais na área de emergência mesmo. E agradeço também por estar aqui. E como a Marta falou, é um assunto de extrema relevância, porque na própria atuação médica, na própria atuação das equipes de saúde dentro da emergência, a gente tem situações que varia a linguagem conforme o público com quem a gente está falando, e a gente vai ter a oportunidade de falar isso aqui durante esse podcast. A linguagem é algo muito importante, né? Porque é ela que vai estar sendo transmitida para o paciente, que é o foco da consulta, do exame, do que seja na medicina, né? E para começar pelo básico, eu sei que na medicina tem a linguagem técnica. Como é que é essa linguagem técnica? O que é isso, Rodrigo Lobo? É basicamente o vocabulário que a gente tem dentro da nossa atuação. Isso implica em quê? Implica em quando a gente conversar sobre medicina, sobre determinada doença, em qualquer lugar do mundo, independente do idioma, vai ser padronizado, vai ser aquela linguagem ali. Então, infarto agudo do miocárdio, por exemplo, infarto do coração, é a mesma coisa daqui até na Coreia, no Japão, na Nova Zelândia, em qualquer lugar do mundo. Os termos técnicos serão usados em qualquer idioma que a gente passar pelo mundo inteiro. E essa linguagem técnica, será que não existiria algum perigo de usar ela com excesso às vezes? Sim, para os profissionais de saúde ela é necessária, sempre foi necessária. O perigo é usar demais com os pacientes, porque pode levar a interpretações erradas, por exemplo, numa receita de medicamentos, por exemplo. Ele pode não entender se você explicar de uma forma muito técnica. Explicar para um paciente, por exemplo, que ele está sofrendo um determinado mal, ele pode interpretar aquilo ali como se fosse uma doença terminal. Então, às vezes, o termo técnico pode prejudicar nessa comunicação. E essa comunicação, ela é importantíssima. E há estudos, por exemplo, Marta, nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem isso, que cerca de 50 bilhões de dólares anualmente são gastos com erros médicos devido a uma má comunicação entre as equipes e entre as equipes e os pacientes, entre os clientes dos profissionais de saúde ali. E é extremamente importante, quando você pontuou, será que não tem perigo da gente usar muito? Como o Rodrigo disse, né, que se eu uso com o paciente e ele não entende, aí é grave, né? Então, todas as vezes que nós conversamos com o paciente, a gente faz uma avaliação, tá? Desde o início, a hora que aquele paciente entra ali, que você cumprimenta, que você dá bom dia, você está avaliando esse paciente para saber qual a linguagem que você vai utilizar. Nós temos que escrever a linguagem técnica, né? Porque nós vamos comunicar com outros profissionais, mas com o paciente, nós temos que falar a linguagem que ele entende. Ainda falando sobre essa comunicação, muitas vezes o paciente até chega a ficar com vergonha de vocês, né? Porque
eles não sabem muito. E como que vocês lidam com o paciente tá falando que entendeu, assim, vocês conseguem identificar se, mesmo eles falando que estão entendendo, quando eles não estão entendendo aquilo, como é que é isso? Esse entendimento, ele é com o tempo se acaba, né? Com a experiência prática ali, com a vivência clínica com os pacientes, se acaba através de um olhar, através de um gesto, né? Tem pacientes que realmente abaixam a cabeça, tiram o olhar de você, tem paciente que começa a gaguejar, vai depender muito do momento, mas o olhar fala muito, a forma como ele se expressa sem abrir a boca, né? Só com o olhar, com gestos manuais ali, a gente consegue identificar que ele não está entendendo absolutamente nada, principalmente se eu colocar uma receita ali que não dá para ler nada, né? Então, às vezes precisa digitalizar, e o mundo hoje a gente tem que digitalizar tudo, porque as letras obrigatoriamente tem lei para isso hoje. O médico não pode emitir uma receita ou um pedido de exame que não esteja legível aos olhos ali do paciente. É obrigatório ser legível e o paciente tem que sair dali entendendo o que está acontecendo. E como vocês explicariam e explicam, né, para os pacientes no dia a dia algo complexo assim para eles, né, que não é de muito fácil entendimento, para ele, de forma que ele não se perca na conversa? Então, como o Rodrigo disse, nós temos várias formas de nos comunicar, né? Às vezes o paciente não fala nada, mas a gente entende tudo, né? E infelizmente isso não acontece quando ele olha para a gente, né? Então a gente faz sim uma leitura do que o paciente, do comportamento desse paciente, né? E tem um método que eu gosto de utilizar, e eu falo isso para os meus alunos, que é o método de repetição, entendeu? Então, quando o paciente me aborda, quando ele me procura por algum motivo, né? E é importante que fique claro qual foi o motivo que ele me procurou. Então, eu repito. Quando ele fala para mim, olha, eu te procurei aqui porque eu estou com muita dor de cabeça. Aí eu falo, o senhor está com muita dor de cabeça? Ele fala, sim. Então, teve uma afirmativa que eu entendi o que a dor, né, a queixa principal que ele levou até a mim. Então, eu tenho que ter a mesma certeza de que eu falei e ele entendeu. Então, eu uso o mesmo método. É lógico, se eu vou explicar para ele, eu vou falar de uma forma mais simples. Se precisar, eu desenho, né? A gente usa essa brincadeira, você quer que desenha? Às vezes a gente precisa desenhar, sim. Então, eu peço a ele que repita, né, as informações, o que eu falei, aí eu entendo se ele vai seguir o que eu solicitei, né, o projeto dele, ou não. Se a gente perceber que ele está com dificuldade de entendimento, aí a gente muda o método, né? Mas o importante é que ele saia do consultório, que ele saia do lugar que ele te procurou, tendo o entendimento, né, do que ele precisa fazer com as orientações. Sim, em algum momento você falou que deve mudar o jeito de falar, simplificar, para que o paciente consiga entender. Eu, particularmente, nas consultas, às vezes, que eu vou, médico, eu me sinto mais à vontade quando eu estou com médicos que eu conheço, familiares, amigos, porque dessa forma eles conseguem me explicar as coisas com uma linguagem mais simples, que muitas vezes até o profissional pensa, tipo, como é uma consulta médica, eu vou falar de uma forma mais formal, e às vezes o paciente até sente essa pressão, sente isso. Eu queria que vocês comentassem alguma experiência com o paciente que vocês começaram às vezes de uma forma mais formal, só que você falou assim, peraí, eu acho que essa não é a forma ideal. Um momento em que vocês mudaram esse tipo de linguagem e ficou adequado o jeito que vocês conseguiram explicar para ele. Isso acontece com frequência na emergência, quando a gente pergunta ao paciente qual patologia que ele tem. Você tem pressão alta? Você tem diabetes? O paciente fala, não tem. Aí você pergunta os medicamentos que ele usa e tá lá medicamentos, por exemplo, para diabetes. 2, 3 remédios. Ele não tem. Não, eu tenho pré-diabetes. O médico falou para eu tomar esse remedinho aqui. Não, na verdade, pode ter usado uma técnica, por exemplo. O seu açúcar no sangue está alterado, a sua hemoglobina glicada aumentou e sua glicemia de jejum está acima dos limites.
Falando isso, ele não vai entender que aquela doença ali, a diabetes, é algo contínuo, que ele está com a doença, que não é só aquele dia que aumentou. Então ele tem que escrever, ou talvez falar com o paciente e falar assim, ó, a sua glicose, o seu açúcar no sangue, todos os dias está ficando alto. E a partir do momento que ela está ficando alta, o seu pâncreas não está produzindo mais insulina. E o nome disso é diabetes. Então o senhor precisa tratar em relação a isso. Talvez você falar só a linguagem técnica, a hemoglobina glicada está aumentada, a glicemia de jejum está alterada, ele vai pensar que é só aquele dia. Você tem que explicar para ele que a partir daquele momento que aqueles exames deram alterados, o pâncreas dele não está produzindo mais insulina. E aí ele começa a entender que realmente o açúcar dele está alto no sangue e que é preciso tomar providência. Ou seja, eu tenho uma doença e preciso tratar. Então essa forma muda muito dessa abordagem, mudando o método ali, trocando as palavras por palavras simples, mostrando para ele que realmente ele tem uma doença e não é apenas algo momentâneo ali que ele está tendo naquela hora. Sim, e no hospital nós sabemos que é uma correria muito grande, né, no dia a dia, muitos pacientes às vezes, e como essa correria no dia a dia às vezes pode acabar alterando o modo que vocês falam com os pacientes, né, por causa realmente dessa correria de ter que andar mais rápido, isso pode alterar algumas vezes na comunicação com o paciente? Pode, mas a gente tem que estar sempre em alerta que o momento que você está com o paciente não é perder tempo. Né? Você pode ficar, a consulta, né, pode ser de meia hora, pode partir aí para mais de 1 hora. Então, o tempo que você está com aquele paciente ali é o que vai dizer da conduta. É um diagnóstico bem feito e uma proposta terapêutica também. Então, nós temos que entender que dentro daquela correria, o meu paciente é único. Né? A hora que eu estou com aquele paciente, é aquele paciente. Tá? E às vezes a gente escuta assim, o paciente está lá fora, né, e fica afoito. Mas o que esse paciente está lá dentro? Já meia hora, 40 minutos, o que está caçando lá dentro? Né? Mas nós não temos que ter pressa. Nós temos que atender aquele paciente e fazer tudo que tem que ser feito. Quando ele sai, aí ele vai contar lá fora o que foi que aconteceu, aí desarma as pessoas que estão lá fora apressando, né? Porque o pessoal quer colocar limite também, né? Meia hora, já passou o tempo dele. Então ele passa a entender que é uma consulta, né? A gente colhe história, tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer uma proposta de intervenção. Então o tempo que você gasta com o paciente ali é o equivale com o resultado mais adiante, de um diagnóstico bem feito e de uma proposta de intervenção que esse paciente vai dar conta de fazer. Isso é muito importante para que o paciente se sinta acolhido de verdade com o profissional da saúde, que isso que é o importante mesmo. E sobre falar mais humano, falar com mais delicadeza, assim, sabe? Isso é algo trabalhado nas faculdades, porque vocês ambos são profissionais que estão nesse meio da educação. Como é que é trabalhar essa questão lá nas faculdades? Nós trabalhamos, inclusive, foi no início desse ano, né, Rodrigo? O Rodrigo propôs um trabalho, né, na UPA, da gente fazer esse atendimento acolhedor. E assim, nós trabalhamos no âmbito acadêmico e isso não encerra. Né? Durante a formação, depois que o profissional forma, ele está sempre passando por capacitações. E a comunicação, a comunicação assertiva, a comunicação eficaz, ela passou a ser uma meta, né, das diretrizes internacional de proteção do paciente, entendeu? Então, o que vocês estão fazendo aqui, vocês podem ter certeza que não é aleatório, não. Existe, né, pessoas que estudaram, que fizeram uma diretriz que nós temos que cumprir, inclusive, mas sempre capacitando. E aí, as pessoas falam assim, mas você falou de uma forma carinhosa. Às vezes nem é minha voz baixinha que eu não tenho, é você tratar com respeito, né? Identificação do paciente é uma das metas. Ele tem nome, então trata pelo nome, né? Tá lá, tem um prontuário daquele paciente que chegou para você. Então não custa nada você chamar ele pelo nome, ele se sente assim, poxa vida, eu estou sendo acolhido, eu sou importante, ele sabe meu nome. Quantas vezes a gente escuta, né? Eu saí do consultório, nossa, mas ele sabe meu nome. Isso é importante, você tratar o paciente
Começando pela identificação simples, que é o nome. Entendeu? Então, eu acredito que isso, né? Ô Murilo, isso aí a gente não aprende na faculdade. Os médicos saem rotulados como seres que você não consegue aproximar dele. São rotulados como semideuses, né? Uns pensam que são deuses, outros têm certeza disso. E a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente não tem aula de empatia, dessa comunicação que a Marta está falando aqui. E sempre é comparado o médico com o enfermeiro em relação à empatia. O enfermeiro é sempre aquele que cuida, que faz carinho, e o médico é aquele cara durão, mal educado, grosso, mas não deve ser assim. Tem hora que a gente precisa ser mais direto, mais incisivo numa resposta, mas nada impede de você acolher o paciente, como ela falou aqui, de você tratar com educação, com gentileza, e isso inclui mudar a sua forma de falar também, mudar a sua linguagem. Às vezes a linguagem que eu vou usar num podcast ou numa apresentação de um trabalho científico vai ser diferente para seu Zé, que é vendedor de verdura e que não vai entender aquela linguagem. Talvez seu Zé não esteja acostumado também com carinho, com empatia, mas quando você demonstra isso para ele, você quebra o gelo desse paciente e consegue, às vezes, com que ele tenha mais adesão ao tratamento, por exemplo, com que ele siga suas orientações de forma correta, com que ele adquira confiança no que você está falando ali. E isso é muito importante. E é só com a prática que tem acontecido essas mudanças. Felizmente, hoje eu posso ver essa mudança na faculdade na qual eu leciono, na Universidade Federal. Está tendo essas questões hoje em dia, essas mudanças. Acredito que onde a Marta leciona também, trabalha muito sobre isso. Acredito porque eu conheço ela, já dei cursos lá, conheço os alunos dela e sei que é trabalhado isso. Mas realmente o médico, ele não é ensinado a fazer isso. O médico é ensinado a ser o fodão, o cara para resolver essas coisas, né? E não ter contato com o paciente. Só que o mundo hoje mudou, as relações mudaram e nada melhor hoje do que essa relação humana, né? A Covid mostrou muito isso. Essa aproximação onde as pessoas ficavam isoladas, não tínhamos contato com o nosso familiar, o nosso pai estava morrendo, eu podia ver ele só na janelinha, igual essa aqui, que está nesse estúdio aqui, longe do meu familiar. E aí o médico se aproximar e fala, seu pai está grave. Não sei. Então, isso mudou. Eu posso falar que eu mudei durante a Covid. Não só porque eu tive um parente doente, a minha mãe, mas porque eu cuidei de outras pessoas também. E isso me mostrou que eu precisava ser mais humano. Não que eu não fosse antes, mas eu aprendi a ser muito mais e ter mais empatia. E isso me ajudou bastante e a gente ensina aí para os colegas novos que vão formando aí também. Sim, isso é muito bonito porque... que eu notei em vocês, que vocês se preocupam de verdade com o paciente, porque muitas vezes os médicos, assim, os profissionais pensam assim, eu tenho que fazer uma faculdade boa, tenho que ter uma formação boa, pensa muito na formação, só que a prática eu acredito que deve ser muito desafiadora, deve ser diferente do que você só colocar no papel aquilo, né? E você está trabalhando assim de uma forma mais humana, vai mudar completamente a forma que o paciente entenda isso. E te ver você também, né? Te ver como uma pessoa humana também, não como alguém que é melhor ou pior do que você, né? Sim. E uma questão muito frequente, né, será que tem como seguir todo o protocolo médico e ainda assim se comunicar com o paciente de uma maneira que ele consiga compreender o que você está falando de maneira tranquila? É possível sim, né? O Rodrigo está aqui, né, que é médico e tem esse atendimento humanizado. Dentro da enfermagem, nós, né, somos mais assim, moldados com relação a esse atendimento. Mas é possível, sim. E eu acredito, sim, na mudança, que as pessoas hoje estão tendo um olhar diferente, sabe, para essa consulta humanizada. E é possível. Ô, Leonardo, Leozão, né, que se chamaram aqui. Não, é Leozinho. Leozão é o diretor. É o diretor? Leozinho, vou dar um exemplo aqui, Marta. Ontem eu estava pensando sobre isso, até anotei assim, falar sobre a PCR, linguagem técnica, rápida e objetiva. PCR é parada cardiorrespiratória, tá? RCP é ressuscitação cardiopulmonar. Durante a parada cardiorrespiratória, eu identifiquei, como médico ou como profissional da área de saúde, independente se é médico ou enfermeiro, eu chego e falo assim, pessoal, tem uma PCR aqui, chama
chama ajuda, pega o cardioversor, vamos preparar para desfibrilar, prepara um acesso venoso, inicia as compressões cardíacas, faz uma ampola de adrenalina, segundo de flush de 20 ml, não pode parar, força, 20, uma compressão forte e rápida, comprimindo o tórax a cada 5 a 6 centímetros de profundidade, 30 compressões para 2 ventilações. Essas são as linguagens técnicas que a gente vai falando na rapidez ali. O paciente retorna à circulação espontânea, ele volta da parada cardíaca. Normalmente a gente tem o debriefing, que é um resumo que a gente faz com a equipe. Normalmente essa equipe é liderada pelo médico ou pela enfermeira ou pelo supervisor ali do setor, e a gente faz esse debriefing. Nesse debriefing, a gente usa uma linguagem técnica, mas ao mesmo tempo acolhedora, porque vai ter técnico de enfermagem que não vai fazer o procedimento que você exigiu de forma adequada, o médico vai errar na dose da medicação, isso acontece, vai errar no momento de dar o choque com o aparelho cardioversor, e esse debriefing a gente não é para julgar, condenar e punir ninguém, é para consertar os erros. E depois desse debriefing, a gente tem que falar com o familiar, que o paciente ou ele morreu ou ele sobreviveu. E aí eu não posso usar essa linguagem técnica mais, nem agressiva durante ele. Faz uma ampola de adrenalina, Murilo, faz isso, Leonardo, eu quero aquilo. Eu tenho que chegar para o paciente, ó, seu pai, infelizmente, ele sofreu um infarto do coração. O coração dele, depois disso, começou a parar de bater. Quando ele começou a parar de bater, nós identificamos que ele entrou numa parada cardiorrespiratória. Imediatamente, nós iniciamos as massagens cardíacas, eu não vou falar compressões torácicas. Depois de 10 minutos de massagem cardíaca, de todas as técnicas que a gente usou, ele voltou a viver. Ou, se ele não viveu, eu falo assim, ó, infelizmente, ele não retornou a circulação de novo, o coração dele não voltou a bater, e nisso você dá um abraço no paciente, você pode pegar no braço, né, da pessoa, toma cuidado quando for mulher, né, homem com mulher, porque hoje o mundo aí tá esse mimimi, né, mas você toma esse cuidado, você respeitando o pudor e a intimidade da pessoa, você fala só, e infelizmente ele acabou falecendo. Mas você não vai falar de uma forma dura, você não vai falar de uma forma gritando, igual você estava antes ali, faz isso, faz aquilo. Você vai falar de uma forma acolhedora. Mas você tem que informar isso aí, de uma forma ou de outra. Ou se ele vai viver, ou se ele vai morrer. Então, num cenário de urgência de PCR, eu tive 3 variações de linguística ali. 3. Uma para os meus colegas que estavam na PCR, outra para os meus mesmos colegas no debrief, que era o resumo, numa situação diferente, num momento diferente, e uma terceira variação que era para o paciente, para ele entender o que realmente aconteceu. Isso acontece todo dia numa sala de emergência, que é onde a gente atua mais. Sim, e o momento é muito delicado para a família, né? Tratando assim de doença, chega a ser muito até assustador. E eu acho que a linguagem muda totalmente a forma que o paciente, o familiar, vai estar captando as informações. Aí chega momentos que vocês têm que dosar na forma que fala, dar um abraço no paciente, só que muitas vezes o paciente ele não consegue entender muito bem o que você está falando, porque para vocês, até mesmo que lidam com isso todo dia, é algo natural, entre aspas, normal. Uma doença às vezes pode até não ser tão grave, o modo que o médico fala pode afetar na forma que o paciente entende, porque o paciente, em um momento tão delicado, fica com muito medo do que pode ser, né? E eu queria que vocês comentassem sobre isso, assim. Você está falando da fragilidade mesmo, né? Nós que trabalhamos com a vida do outro, e a gente depara com situações em que o paciente ou a família se encontra em momentos de fragilidade mesmo, né? Então, mas foi isso que o Rodrigo falou, né? Tem momentos que a gente tem que acolher, abraçar, passar a informação com segurança, né? Isso faz diferença também, viu? A gente pode achar que não, mas o paciente sabe quando você está seguro daquela informação. Você fala, esse médico aí, ele é bom, sabe? Eu falaria assim, ó, ele estudou. O paciente entende assim, esse médico é bom, ele tem
firmeza e clareza nas coisas que ele fala, né? Então, a gente tem que ter sempre aí, tá alinhado no momento que a gente tem que ser mais ágil, no momento que a gente tem que ser mais dócil, como que a gente vai fazer esse acolhimento, né? E se a gente conseguir isso, vai proporcionar uma adesão ao tratamento maior. O paciente, inclusive, vai participar de forma mais ativa no cuidado dele próprio. Porque eu poderia muito bem, eu estou dando as informações ali, ele vai para casa, não é problema meu mais, eu já orientei, mas não, ele tem que voltar a você. Quando você se torna médico, um profissional da saúde, você se torna responsável pelas informações que ele vai levar para casa. O que ele vai fazer depois com essas informações? O próprio Código de Ética Médica fala sobre isso. Fala que a gente é responsável pelo que a gente fala com o paciente. E tudo que a gente fala ou oferta ao paciente, seja um pedido de exame, seja uma orientação só de falar, seja uma receita, seja um procedimento que você faz, eu não posso causar dano ao paciente. É o primeiro princípio, não causar dano. E às vezes você falar de uma forma equivocada, de uma forma que ele não entenda, você pode estar causando dano no paciente, que ele pode não aderir ao tratamento e causar dano maior ainda à patologia dele que ele está enfrentando ali naquele momento. E falando sobre receita, né? Existe uma pergunta muito frequente entre todos, eu acredito, que seja por que a letra médica ela costuma ser tão difícil de compreender muitas vezes. Vou deixar pro médico responder, né? Ó, eu vou ser sincero, modéstia à parte, minha letra é bonita, então eu não sei o que é isso. Mas normalmente é porque nos plantões da vida ali, nos estágios, nos últimos 2 anos de faculdade, a gente não tem tempo. É uma rotina de estágio. É estágio de clínica médica, de obstetrícia, de pediatria, de emergência, de cirurgia. E aí não tem tempo. E as anotações são feitas de forma rápida. Comprar um caderno de caligrafia e treinar de novo. Mas realmente é por causa da pressa, Leozinho, que acontece isso. A gente acaba escrevendo rápido e a letra vai ficando feia com o tempo. Você tem que caprichar mais ali. A minha até é bonita, tá? Sim, a gente não deve aceitar essas explicações deles não, viu? Porque se chegou uma prescrição que você não conseguiu fazer a leitura, nós temos que devolver para o prescritor. Exatamente. Né? Nós não temos que tentar adivinhar, eu acho que é isso. Né? Nós não trabalhamos com achismo, que a gente trabalha com a vida do paciente. Não entendeu? Volta para o prescritor. Núcleo de segurança do paciente, isso aí. Exatamente. E a enfermagem é engajada nisso aí. Então o médico não pode vacilar. Não, mas é sério. Não pode. Isso aí é seríssimo. Isso garante a segurança na prescrição, porque se ela não entendeu, como é que ela vai aplicar a dose da medicação? Principalmente quando é criança, né, Marta? Bem que a dose é fracionada. Uma ampola de dipirona para um adulto, beleza, mas e para criança? Eu preciso saber a dose exata. E se eu não entender aquele número ali, eu não posso achar que 0,3 é 0,9. Eu tenho que entender realmente o que é aquele número especificamente ali. Porque senão você pode até matar o paciente, tá? Com certeza, os enfermeiros e também os farmacêuticos, né, que sofrem com isso. E também tem algo que é uma dúvida, assim, porque às vezes fala assim, duas vezes ao dia. Às vezes o paciente que não sabe muito das coisas acredita assim, como assim 2 vezes ao dia? Então, ou seja, eu posso tomar 2 vezes no dia, tá tranquilo, pode ser qualquer hora. O certo é determinar, né? De manhã e à noite, de manhã antes do café e à noite depois do jantar, tá? Tem que levar em conta a cultura e o local onde a pessoa vive. Tem pessoas... Você janta que horas aqui, Murilo? Seu horário de jantar é que horas? Mais ou menos umas 6, 6h30. 6h30, né? Você janta cedo também, cedo, né? Para um jovem, janta cedo. Sim. Mas eu tenho certeza que Marta não janta cedo. E nem eu. Nós jantamos depois de 9, 10 horas da noite. Então tem que definir isso também, o horário que a pessoa janta. E se tiver essa dificuldade, estabelecer 19 horas, 7 horas da manhã e 19 horas da noite. 8 horas da manhã, 20 horas da noite. Mas normalmente quando você fala 2 vezes é de 12 em 12 horas. Mas aí você tem que estabelecer a primeira tomada e a segunda tomada também, para ajudar no entendimento do paciente. Sim. E é isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer vocês por ter aceitado esse convite mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês dois. Valeu, Leozinho. E nós percebemos que vocês dois são muito competentes e muito humanos com o paciente de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.